Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, como eu costumo fazer, tá? Eu vou fazer o resumo daquilo que eu falei para vocês na aula da semana passada, né? Para a gente poder entrar no tema da aula de hoje, que é o asilo da ignorância. A gente viu, então, na aula passada, a natureza para o Spinoza, tá? Que é Deus para ele. Ele dividiu essa natureza em duas, em natureza naturante e natureza naturada. Na natureza naturante existem os infinitos atributos que constituem a mesma substância, né? Então é evidente que, como falei para vocês na aula passada, há um grau de abstração aqui que não há como ser evitado, certo? Embora eu cheguei a dar alguns exemplos, né, na aula passada, fiz até alguns gestos também, né, para poder falar sobre os atributos, né, enfim, né, os infinitos atributos, né, que constituem a essência da mesma substância, né, ou que exprimem, né, a essência da mesma substância, certo? Para poder falar exatamente daquilo que não conhece nenhum tipo de limite. Ora, se aquilo não é limitado por nada, a causa daquela coisa não está fora dela, está nela mesma. Então é assim que ele vai definir Deus, né, como uma substância que é causa de si. Nada criou essa substância, nada criou Deus, certo? Se não há nada que limite, para falar de um outro modo, não há nada que limite a produção de infinitos corpos e também não há nada que limite a produção de infinitas ideias, isso então só pode ser causa de si, certo? Então, a substância, por meio de seus infinitos atributos, produz tudo que existe. Um dos atributos da substância, que é o atributo da extensão, que ele também até chegou a falar de um outro modo, né, para poder falar sobre a matéria, né, como cheguei a explicar na aula passada, certo? Há uma produção de infinitos corpos pelo atributo extensão, ou então pela matéria, né? Então, pela matéria, né, a matéria aqui como potência, né, para o Spinoza, né, produz infinitos corpos. Os corpos nascem, crescem, morrem, certo? Mas a produção dos corpos, ela é inesgotável. Todos os corpos são produtos da matéria, né? A matéria igual potência, né? Para o Spinoza, porque ele relaciona a matéria ao atributo extensão, né? E o atributo extensão, então, é uma potência, né, de Deus. Assim também, né, no atributo pensamento, que é uma outra potência de Deus, né, ou da natureza, há uma produção de infinitas ideias, ou de infinitas mentes, certo? Cada ideia, né, não somente nós, né, mas qualquer ideia que é produzida, em nós e fora de nós, né, porque para Spinoza há infinitas mentes, né, evidentemente não somente as mentes humanas, né, cada ideia, portanto, ela tem como causa, na verdade, o atributo, né, com o atributo pensamento. Então, Deus, né, usando aqui outras palavras, Deus, ele pensa necessariamente, produz ideias necessariamente, conhece necessariamente, certo? E Deus também, mas por meio de um outro atributo dele, produz corpos, necessariamente, certo? Então, ao falar de ideias, ao falar de corpos, nós estamos na natureza naturada, que são afecções de Deus, produtos de Deus. Para falar aqui de outro modo, né? Porque esses termos podem confundir, certo? Natureza naturante, Deus e suas infinitas qualidades, ou potências, ou atributos, certo? E natureza naturada, as infinitas modificações de Deus, corpos e mentes, né, por meio de dois dos infinitos atributos de Deus. Esses dois, então, extensão e pensamento, são os dois atributos que nós conhecemos, certo? Então, nada existe fora disso, diz o Spinoza. Nada existe fora da natureza naturante e da natureza naturada. Nada existe fora da substância e seus infinitos atributos, natureza naturante, e nada existe fora das modificações da substância, natureza naturada. Então, há uma imanência absoluta aqui
nessa natureza de Spinoza. Essa natureza de Spinoza, ela se autoproduz. Ela é causa da existência das coisas e causa da essência das coisas, como os exemplos que eu passei para vocês na aula passada, certo? Uma pessoa, ela veio à existência, né? um indivíduo humano veio à existência, claro, em razão de uma ordem de causas, uma ordem dos corpos, uma ordem da matéria, né? Ou do atributo extensão, certo? Ninguém veio das estrelas, né? Ninguém veio das nuvens, certo? Tem uma ordem, né, que permite que aquela coisa, né, seja um ser humano, seja uma árvore, seja outra coisa, né, venha à existência. Tem uma ordem aqui, certo? Então não tem milagre para o Spinoza, certo? Mas embora a causa da minha existência esteja fora de mim, né, um outro corpo, né, que deu nascimento, né, ao meu próprio corpo, certo? Todos os corpos são modificações da matéria, né, ou do atributo extensão, certo? Então, no fundo, Deus é causa da existência dos corpos, certo? Da mesma maneira, a minha mente, né, e as ideias que eu tenho, né, são modificações que sempre se referem, portanto, a uma outra potência da natureza ou de Deus, que é o atributo pensamento, certo? Então, para falar aqui de uma outra maneira, ao mesmo tempo que nós somos finitos no corpo e na mente, ninguém duvida disso, né? Nós e as outras coisas são finitas, né? Qualquer ser vivo é finito no corpo e na mente, certo? Uma estrela, né, também é finita, uma galáxia é finita, por mais que dure bilhões de anos, mas aquilo vai deixar de existir um dia, certo? Essas coisas que existem são modificações de algo que não é destruído, né? Algo que é causa de si, certo? Que não conhece nenhum tipo de limite. Então, Deus é causa da existência das coisas e também da essência das coisas. Isto é, enquanto eu existo, eu me esforço para perseverar no meu ser, na minha própria natureza. Que é o famoso conatus lá do livro Ética, né? Já que foi escrito em latim, né? O livro Ética, então existe lá a palavra conatus, que se traduz exatamente por esforço. E esse esforço, Spinoza vai entender como a potência daquela coisa que existe. Então, eu sou uma potência da natureza. Eu não sou Deus, certo? Então, a natureza naturada não é Deus. Ela é modificação da natureza naturante, ou de Deus, certo? O que existe é produto, é modificação de Deus, ou da natureza naturante, certo? Mas, enquanto eu existo, eu me esforço não para me destruir, mas para perseverar no meu ser, na minha própria natureza. E aí, para Spinoza, o meu esforço é justamente para poder tomar parte da minha potência de agir. Porque a minha potência de agir, ela é uma parte da potência absoluta de Deus. Não é a potência absoluta de Deus a minha potência. Ela é apenas uma parte dessa potência absoluta de Deus, certo? Então, o que me liga a Deus, o que me une a Deus, é a minha essência ou a minha potência, que é o meu conatus, o meu esforço para perseverar na existência, certo? Então, durante a minha existência, diz Spinoza, eu me esforço, no fundo, para isso, para poder tomar parte daquilo que eu já sou, isto é, uma potência de agir que era, no fundo, uma parte da potência absoluta de Deus, no corpo e também na mente, certo? E aí que entra a ética em Spinoza. Não vou desenvolver isso, porque isso não é objeto aqui do nosso minicurso, certo? Mas a liberdade para Spinoza, ela está diretamente relacionada ao que ele entendeu por ética, né? Que é um modo de ser que você inventa, que você cuida, né? Que é um modo livre de existir. Quando você toma parte da sua potência de agir.
Agora, o que nos separa, portanto, de tomarmos parte da nossa potência de agir? Ou seja, o que nos separa de conhecer Deus? Já que o conhecimento de Deus ou da natureza tem uma condição que é o modo ético de existir ou o modo virtuoso de existir. Né? A virtude, para o Spinoza, é sempre uma virtude ética, certo? É tomar parte da sua potência de agir. Então, o que nos separa disso? O que nos separa de tomarmos parte da nossa potência de agir, isto é, o que nos separa de conhecer Deus ou a natureza. Não somente o conhecimento de Deus ou da natureza pelo conhecimento do segundo gênero, que é a razão, certo? Mas também pelo terceiro gênero de conhecimento, que é a intuição. Conhecemos Deus ou a natureza pela razão, segundo o gênero de conhecimento, e pela intuição, terceiro gênero de conhecimento. Gêneros de conhecimento que são formados durante a nossa existência, sempre a partir de um certo modo de vivermos. Isto é, se nós nos reduzirmos ao primeiro gênero de conhecimento, que é o conhecimento imaginário, nós não conhecemos Deus ou a natureza. Logo, a gente se mantém separados, né, de tomarmos parte da nossa potência de agir. Nos mantermos separados da ética, né, da virtude ética. Certo? E aí, a ilusão da causa final, que pertence, né, ao primeiro gênero de conhecimento, que é a imaginação, certo? É uma das causas do que nos separa desse conhecimento de Deus ou da natureza, que nos separa de uma virtude ética, certo? Então, para a gente poder começar a entender esse asilo da ignorância, né, que é a causa final que a gente atribui ao Deus, né, da teologia, certo? É necessário primeiro a gente entender como que se forma na nossa mente o primeiro gênero de conhecimento, que é a imaginação. E aí algumas ideias que eu vou trazer para vocês lá da parte 2 do livro Ética, que é justamente onde ele vai falar sobre a união entre a mente e o corpo. Ele vai dizer o seguinte, que a nossa mente, que vocês já viram que não é corpo, a nossa mente ela é uma modificação de um atributo da substância ou de Deus, que ele chamou de pensamento. Então, para o Spinoza, a mente não é o cérebro ele é corpo, o cérebro ele pertence à matéria, ele é uma modificação da matéria, né, o cérebro, certo? Há causas corpóreas que produziram o cérebro, e há causas da vida do pensamento, da vida da mente, que produz as ideias que eu tenho, certo? Então, para o Spinoza, a minha mente ela é a ideia do meu corpo. Então, aí que entra a união entre a mente e o corpo. Ela não é corpo, mas ela conhece o meu próprio corpo. Ela conhece o meu corpo afetado, isto é, modificado pelos outros corpos. Aqui agora, eu estou sendo modificado por muitos outros corpos. O som da minha voz, a iluminação, a tela aqui do computador. O que eu comi antes de começar essa aula também está modificando também lá o meu organismo. A cadeira onde estou sentado também afeta o meu corpo, modifica o meu corpo, etc. Então, existir é afetar e ser afetado pelos outros corpos de modo contínuo, de modo ininterrupto. Enquanto eu existo, eu sou afetado pelos outros corpos e eu afeto também os outros corpos. Então, corpos sonoros, corpos olfativos, táteis, etc. Certo? A minha mente, ela é a ideia dessas afecções corpóreas. Isto é, ela vai conhecer os vestígios, as impressões, os efeitos dos outros corpos produzidos no meu próprio corpo. De repente, eu ouço o som de alguém, né,
gritando por socorro, ou alguém chamando meu nome, certo? Um outro som, uma música, um barulho do vizinho, enfim. Ou então, de repente, eu sinto um odor, ou então eu vejo, né, um objeto qualquer, enfim. Então, são impressões, vestígios, afecções, diz Spinoza, produzidas no meu corpo. E a minha mente, que está unida ao corpo, ela tem ideia de cada afecção que o meu corpo sofre. Então, ele vai chamar de afecção corpórea exatamente esses vestígios que os outros corpos produziram no meu próprio corpo. São vestígios ou impressões. Ele vai também chamar isso de imagens. Então, para o Spinoza, as imagens, elas pertencem à ordem dos corpos. As imagens são modificações do atributo extensão, ou então modificações da matéria. Imagens, aí ele usa o termo imagem aqui, tanto aquilo relacionado àquilo que a gente vê, né? Mas também aquilo que a gente toca, para ele também é uma imagem, né? O que eu ouço também é uma imagem sonora, né? Etc. Então, ele entende por imagem essas marcas, essas impressões, esses vestígios das outras coisas deixados no meu próprio corpo, certo? Aí a minha mente vai ter ideia disso. Então, para eu poder conhecer as coisas, é necessário que o meu corpo seja afetado pelas coisas para que essas imagens sejam produzidas no meu corpo. Uma vez que elas são produzidas no meu corpo, a minha mente vai conhecê-las, vai imaginá-las. Então, a imaginação, que é o nosso primeiro gênero de conhecimento aqui, a gente já nasce nesse gênero de conhecimento. Ao passarmos à existência, já imaginamos essas imagens, né, ou impressões produzidas no nosso corpo. A imaginação, ela é uma experiência da mente. Mas percebam, o que a minha mente imagina, na verdade, é aquilo que foi produzido num encontro entre os corpos. De tal modo que a imagem, como disse, ela é de natureza corpórea. O vestígio, a impressão é de natureza corpórea, certo? Mas quando a mente ela considera aquela impressão, aquele vestígio, ou seja, uma imagem presente, eu estou imaginando, né, um som, estou imaginando um odor, eu estou imaginando alguém, né, que eu conheci ontem, semana passada, ou há muito tempo, certo? Essa experiência é uma experiência da mente. Então, para o Spinoza, os nossos conhecimentos, eles nascem nos encontros entre os corpos. Para eu poder ter a experiência de imaginar o que é estar numa cidade que eu nunca fui, é necessário que o meu corpo seja afetado por aquele ambiente, né, lá daquela cidade, para que eu tenha a experiência, né, do que é estar naquela cidade, certo? Para que eu tenha a experiência, né, para que eu conheça não só um lugar, né, mas também um livro, alguém, ou outras situações, né, da vida, é necessário que o meu corpo ele seja afetado por essas coisas para que a minha mente conheça essas coisas, né? Como costumo dizer aqui sobre o nosso exemplo, né? Para poder conhecer a filosofia do Spinoza, é necessário que o meu corpo seja afetado por uma aula sobre Spinoza, ou pelo livro, né? Do Spinoza, ou de algum comentador da obra do Spinoza, certo? Para poder ter, inicialmente, mesmo de modo confuso, né? Mas inicialmente, eu passo, então, a ter algum conhecimento do que é, né, a filosofia do Spinoza. Então, para poder conhecer, eu tenho que ser afetado por aquela coisa, e aí a minha mente vai considerar aquela imagem presente, certo? Então, para o Spinoza, a nossa mente, ela vai, em razão
da nossa experiência errática, né, como ele diz lá no livro, pela ordem comum, né, da natureza, a nossa mente vai conhecendo as coisas. E ao conhecer as coisas, ela vai formando as noções universais das coisas. E também, diz ele, os termos ditos transcendentais. O que é isso? Né? Ele chega a dizer isso lá na parte 2 do livro Ética. Vocês viram, as imagens são produzidas no meu corpo e a minha mente vai imaginar, né, essas imagens que foram produzidas no meu corpo. Então, o meu corpo, ele, ao ser afetado pelas outras coisas, as imagens distintas e simultâneas são produzidas no meu corpo. E a minha mente vai poder imaginar aquelas imagens distintas e simultâneas. Um exemplo do próprio Spinoza, quando ele fala sobre uma criança que vê na parte da tarde uma pessoa. Essa pessoa chama-se Simão, né, no exemplo dele. E ele viu essa pessoa na parte da tarde. Né? Então, nós temos aqui duas imagens produzidas distintamente e simultaneamente no corpo daquela criança. Ao chegar na parte da tarde, certo? O que essa criança vai ver? Ela vai ver essa pessoa, chamada Simão, juntamente com o entardecer, né, que é uma outra imagem. Então, existe a imagem do Simão e existe, simultaneamente, de modo distinto, a imagem do entardecer. Então, essa criança, ela pode, no outro dia, se lembrar do Simão junto com o entardecer. Mas ela sabe que uma imagem é o Simão, outra imagem é o entardecer. São duas imagens simultâneas e distintas, produzidas no corpo daquela criança. Certo? Então, ele vai dizer isso. Então, o nosso corpo, ele é afetado pelos outros corpos, as imagens são produzidas no nosso corpo, imagens distintas e simultâneas, como esse exemplo do próprio Spinoza que eu passei para vocês. Certo? Aí a mente, ela vai também imaginar distintamente e simultaneamente 2, 3, 4 imagens. Só que, diz o Spinoza, há um número preciso de imagens que são produzidas no nosso corpo, de modo distinto. Duas imagens distintas e simultâneas, como esse exemplo do Simão à tarde, né? O Simão junto com a imagem da tarde, né? Ou 3, ou 4, enfim. De repente, eu estou num ambiente e, ao mesmo tempo, eu sou afetado por 4 pessoas. Né? E eu consigo, numa sala de aula, né, por exemplo, ao imaginar, né, essas pessoas, eu consigo imaginá-las distintas, as 4 pessoas, simultaneamente lá na sala de aula. Tudo bem? Mas o Spinoza vai dizer que existe um número preciso de imagens distintas que são produzidas no meu corpo. Quando esse número ele é ultrapassado, diz ele, essas imagens vão se confundir no meu corpo. E aí a mente, ao imaginá-las, né, também vai imaginá-las de modo confuso. Então, uma certa quantidade de pessoas, por exemplo, que eu já não consigo mais imaginá-las de modo distinto e simultâneo. Quando você está, por exemplo, no meio da multidão, né, numa sala de aula com 4 pessoas, 10 pessoas, tudo bem, você consegue imaginá-las de modo distinto e simultâneo. Agora, numa multidão, você não consegue imaginar ali de modo distinto cada pessoa ali simultânea. Então, essas imagens se confundem no meu corpo e também na minha mente, diz o Spinoza. E é o que a minha mente vai fazer, diz ele, ela vai formar as noções universais. Isto é, a minha mente vai imaginar aquilo que essas coisas têm de mais comum. Aquilo que é mais comum entre elas. Algo, né, que se destaca entre essas imagens que é comum entre elas. Por exemplo,
irá ser formada, né, uma noção universal de cão como um animal que late. Isto é, eu não vou ter as imagens distintas e simultâneas de todos os cães que existem, certo? Mas, por eu imaginar aquilo que é mais comum entre essas imagens, são imagens de cães, certo? Eu vou formar uma noção universal de cão como um animal que late, porque o que é mais comum é perceber nessas imagens cães que latem, né? Independentemente da raça, da cor, do tamanho. Então, existem as diferenças entre os cães, só que eu vou deixar de lado essas diferenças entre os cães, né, de cor, de raça, tamanho, etc., e ficar só com aquilo que eles mais se assemelham, né? Certo? Aí a minha mente vai formar uma noção universal de cão, né, como um animal que late, certo? Ou ainda, a minha mente vai formar uma noção universal de ser humano, como um animal que ri, certo? Por quê? Porque habitualmente, certo? Habitualmente, eu percebo nessas imagens de pessoas, certo? O que se destaca, né, nessas imagens é o riso. Né? Habitualmente eu percebo as pessoas rirem. Né? Então aí a minha mente, tudo isso pela imaginação, tá? Vai formar uma noção universal de ser humano como um animal que ri. Agora, se você pega um outro grupo de pessoas que também é afetado pelas imagens de pessoas, né? Sempre lembrando aqui, imagens que excedem, né, aquela quantidade que é necessária, tá, para haver a distinção entre as imagens. Né? Certo? Isso é excedido. Né? É uma quantidade muito grande de imagens. Então, quando existe isso, o que vai ser mais fácil imaginar? Né? Não é tamanho, não é cor, não é raça, mas aquilo que é mais comum, né? Andarem, né, com as duas pernas. Né? Por exemplo, num caso, foi formada uma noção universal de ser humano como um animal que ri, porque eu e o grupo, né, que eu faço parte, né, está mais habituado a se afetar por essas imagens dessa maneira. Né? As pessoas riem mais. Né? Agora, imagine um outro grupo que é mais afetado por essa imagem, né, de pessoas que andam, né, com as duas pernas, certo? Tudo bem, então aí vai se formada uma noção universal de ser humano como um animal bípede. E por aí vai. Além das noções universais, o Spinoza fala sobre os termos ditos transcendentais. Né? Ele diz lá, né, ente, algo, coisa, né? Aquilo que é em si mesmo, aquilo que não muda, aquilo que é em si mesmo, é um ente, certo? Também isso tudo é criado pela nossa imaginação. O belo em si, o justo em si, a virtude em si. Né? São exemplos de termos ditos transcendentais, né? Que também são criados pela nossa imaginação. Então, Spinoza não está desprezando isso. É da natureza, né, da imaginação formar essas noções universais e os termos ditos transcendentais. Nota a importância, né, de você classificar as coisas pelas noções universais, isto é, classificar na ordem de gêneros, classificar na ordem de espécies. Né? Evidentemente, isso é importante, certo? Distinguir pela noção universal, né, um cão de um cavalo. Né? Distinguir pela noção universal um ser humano de um urso. Né? Distinguir pela noção universal uma árvore de uma pedra. Né? Certo? Você tem essas classificações todas, né? Reino animal, reino vegetal, certo? E por aí vai. Então, isso tudo, não há dúvida, isso é importante. Mas o problema é a gente reduzir a natureza a isso. Reduzir a natureza
a essas noções universais criadas por imaginação, certo? E aí, juntamente com essas noções universais e os termos ditos transcendentais, certo? Juntamente com a imaginação, vai surgir a ilusão da causa final, certo? Claro que, né, isso depois vou enfatizar melhor para vocês, né, que a noção universal também é uma ilusão, né? O cão, em geral, né, o cão é um animal que late, certo? Mas, como disse aqui, né, para outras pessoas, pode ser formada uma outra noção universal de cão, né? Certo? Um animal que caminha com as 4 patas, enfim. Então, isso aqui não deixa de ser uma ilusão, né? Pertencendo, portanto, à imaginação. Mas, além disso aqui, vai ter uma outra ilusão que ele vai relacionar lá no apêndice da parte 1 do livro Ética, a causa final. A ilusão da causa final, que vai relacionar, como eu falei aqui, ao asilo da ignorância. Ele diz lá no apêndice da parte 1 do livro. Os homens, né, no vocabulário dele, os homens acreditam, né, que as coisas fora deles, tal como eles mesmos, né, homens, né, agem em função de um fim. Vejam isso. Então, nós humanos, né, nós imaginamos, acreditamos, né, que as coisas fora de nós, tudo que existe fora de nós, exige e age em função de um fim, em função de uma finalidade. Porque nós já fazemos isso, porque nós acreditamos e nós agimos por finalidade. Então, aí existe uma ilusão que é a do livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente acredita que nós fazemos as coisas por uma livre vontade, por uma livre escolha. A gente acredita que a gente age por finalidade. Aí o Spinoza acrescenta, isso lá no apêndice da parte 1 do livro. Os homens têm consciência dos seus apetites e das suas volições, ou seja, sabem que querem, né, algo, né? Só que nem sonho imaginam nas causas que fizeram eles terem esses apetites e essas volições. Isto é, ignoram completamente as causas que fizeram os homens agirem, ele diz lá. E por justamente ignorarem as causas que determinaram os homens a agirem, né, eles acreditam que são livres. Né? Claro que não tem nada a ver com a liberdade do Spinoza. Né? Aqui é uma liberdade da imaginação, né? Que é uma ilusão, portanto. Certo? Eu acho que eu agi, né, sem ser determinado por nada. Né? Por uma livre vontade, eu resolvi fazer aquilo. Então, eu acho que eu ajo por finalidade e, como eu disse aqui, fora de mim também eu vou achar que as coisas agem tendo em vista um fim. Né? Então, eu ignoro as causas que produziram em mim aquele desejo ou aquele apetite. Por exemplo, você se alimenta, certo? Não é por livre vontade que você se alimenta, você foi determinado a se alimentar. Você estava com fome. A fome lhe determinou a se alimentar. Certo? Você se agasalhou. Também não foi por livre-arbítrio. O frio lhe determinou a se agasalhar. Você dormiu. Não foi por livre vontade ou livre-arbítrio. Certo? O sono lhe determinou a dormir. Ou o cansaço, né? A fadiga, lhe determinou a dormir. Né? Aí você vai dormir, vai sonhar, aquela coisa toda, certo? Etc. Né? Então, nós somos determinados o tempo inteiro a agirmos pelas leis da natureza. Você está com fome, você vai comer. Leis da natureza que produziram a fome. Né? Seu corpo está desnutrido. Né? Você
está com sede, é necessário que haja uma recomposição de água, senão você vai morrer, certo? Aí você é determinado a tomar água, né? Da mesma maneira, dormir e outras coisas. Então, existe uma ordem da natureza, as leis da natureza, que determinam a gente agir. Por isso que não existe livre-arbítrio, né, para o Spinoza, né? Porque nós existimos inseridos nessas leis da natureza. Um exemplo do próprio Spinoza, né, quando ele fala sobre sujeito embriagado, né, que depois do efeito da bebida, ele se arrepende das coisas que ele disse, né, porque ele acredita no livre-arbítrio. A bebida dispôs o corpo dele de tal maneira que o determinou a falar coisas que, sem o efeito da bebida, ele não costuma falar, certo? Então, um exemplo dele também para poder desconstruir a ilusão do livre-arbítrio. Então, nós, por ignorarmos os encontros entre os corpos que produzem em nós desejos, certo? A gente vai acreditar no livre-arbítrio e na finalidade, né? Porque a gente acha que a gente age, né, tendo em vista um fim, certo? Daí, o que acontece? A gente, então, vai acreditar que existe um Deus, que não é o Deus do Spinoza, tá? É o Deus da teologia, que governa o mundo e que age também por finalidade. Então, os acontecimentos do mundo, tudo isso que está pela imaginação, certo? Os acontecimentos do mundo, eles têm como causa sempre o quê? Uma vontade de Deus. Sempre uma finalidade, né, relacionada a Deus. Aí lá no apêndice da parte 1 do livro, Spinoza dá um exemplo sobre isso. Sobre uma tentativa de uma explicação científica de um fenômeno e uma outra pessoa que vai sempre recorrer à vontade de Deus. Qual é o exemplo do Spinoza? Né? É o exemplo onde há uma pessoa que está lá caminhando na calçada e aí uma pedra cai na cabeça dessa pessoa. Uma pedra que estava no telhado de uma casa, ela é empurrada pelo vento e aí a pedra vai cair na cabeça da pessoa e mata a pessoa, certo? Esse é o exemplo dele. Aí existe uma tentativa de explicação pelas leis da natureza desse fenômeno. São corpos que se chocaram, certo? A cabeça da pessoa e a pedra. E aí a pessoa levou a pior, certo? Ela morreu. E a pedra, ela caiu pela força da gravidade, certo? E além disso, ela foi empurrada pelo vento. E aí há uma causa também do vento, etc. Certo? Você vai aqui para as leis da natureza. É isso que a razão faz, não a imaginação. Ela vai, a partir de um fenômeno, relacioná-lo a um encadeamento de causas. Certo? Aí a outra pessoa, né, vai dizer o seguinte, né? Mas por que ventou, então? Não é só porque a pedra caiu justamente naquela hora que a pessoa estava passando, porque realmente, né, num primeiro momento, é algo que pode assustar, né? Pô, mas bem na hora, né, que a pessoa estava passando, a pedra caiu, né? Não foi antes, nem depois. Um segundo antes ou um segundo depois, a pessoa estaria viva. Certo? Mas foi bem na hora que ela estava passando ali, certo? Aí a pedra caiu. Aí nem adianta você falar para a pessoa, mas é porque o vento empurrou a pedra. Aí a pessoa continua perguntando, mas por que ventou? Estranho. Ventou bem naquela hora, né? E a pessoa estava passando exatamente naquele momento. Muito estranho isso. E aí a pessoa acaba indo sempre para o que o Spinoza chamou de asilo
da ignorância, que é a causa final relacionada a Deus. No fundo, Deus castigou aquela pessoa. Uma pessoa ímpia, né, por exemplo, ela teve o fim merecido, né? Deus a castigou, né? A livre vontade de Deus causou a morte daquela pessoa. Então é isso que o Spinoza está combatendo aqui. Então não somente a causa final relacionada a nós humanos, né? O livre-arbítrio humano, né? Mas também essa causa final relacionada a Deus, né? Deus que age por finalidade, certo? E aí, ainda sobre isso, sobre essa vontade de Deus, né, que age por finalidade, Spinoza vai explicar por que a gente vai chamar coisas, certas coisas, ou acontecimentos, né, de perfeitos e de imperfeitos. Né? Vocês viram que as noções universais são formadas pela nossa própria mente, em razão do hábito. Né? Habitualmente, eu sou afetado por pessoas que riem, certo? Habitualmente, eu sou afetado por pessoas brancas. Habitualmente, eu sou afetado por pessoas que andam. Aí eu vou formando essas noções universais. Né? O ser humano é um animal branco, de pele branca. O ser humano é um animal que anda com as duas pernas. O ser humano é um animal, assim, sempre em razão do hábito, né, daquele grupo que eu pertenço, que as noções universais serão formadas. Então, essas noções universais, elas vão ser modelos de perfeição. Isto é, todo cão que late, opa, então está relacionado ao modelo, né, de cão, né, que é a noção universal. Cão é um animal que late, certo? Aí eu encontro um cão da minha vizinha, né, e eu não ouço ele latir, né, certo? Ele não está latindo, né? Nunca ouvi esse cão latir, certo? O que vai acontecer? Isso tudo pela imaginação. Então, ele não é perfeito. Ele está menos de acordo com o modelo de cão criado pela minha imaginação, né? Que é aquela noção universal que eu falei para vocês. Está menos de acordo, né? Isto é, né? Não é um cão perfeito, porque um cão perfeito late. Né? Ou ainda, há a noção universal de ser humano, um animal, né, que tem pele branca, certo? Aí eu encontro um indígena, eu encontro um negro. Né? Opa, peraí, já está menos de acordo com esse modelo, porque habitualmente, né, no lugar onde eu vivo, eu sou afetado por imagens de pessoas com peles brancas, certo? O que vai acontecer? Surge um negro, um indígena, certo? Aí eu vou estranhar. Uma imagem de menor acordo, né, com relação ao modelo. Né? Spinoza vai tratar, lá na apêndice da parte 1 do livro, né, de diversos preconceitos nossos, né, relacionados sempre à imaginação. Né? Aí, né, muitos até, todo mundo sabe disso, né, nem consideravam os indígenas seres humanos na época da colonização. Né? Até hoje, né, também. Né? Tem vários também que consideram os indígenas como não humanos. Né? Por quê? Porque estão distantes ou não estão de acordo, né? Ou no máximo, né, há um acordo menor, né, com relação ao modelo de ser humano. E por aí vai. Né? Então, esses modelos criados pela nossa imaginação, que são as noções universais, certo? São modelos de perfeição. Isso vocês vão entender bem aí depois na citação, tá? Que eu vou ler e comentar para vocês. E aí, aquilo que não se encaixa nesse modelo não é perfeito. É algo imperfeito. Logo,
acontecimentos, né, fenômenos mais diversos, né, que acontecem no mundo, que nos são desfavoráveis, também passam a ser considerados imperfeitos. Na semana passada, eu dei o exemplo sobre a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Né? Todo mundo já deve ter visto isso aí. Né? Muita gente dizendo que é vontade de Deus, né? Castigo de Deus. O que eu vi na internet tem muito disso. Né? É vontade de Deus ali o tempo inteiro. Certo? E aí, né? Quando se diz que Deus castiga, né, o povo gaúcho, né, com aquela enchente toda, né, é porque eu estou partindo de um modelo de perfeição. Né, certo? E aí o que está em desacordo com esse modelo de perfeição só pode ser imperfeito. Doenças, terremotos, sujeito que nasceu com alguma, entre aspas, deficiência, né? O termo, inclusive deficiência, né? Você só diz deficiente a partir de um modelo, né, de perfeição, né? Que é o que você está mais habituado. Né? Então, você está mais habituado o quê? A se afetar por imagens de pessoas que andam, né? De repente, aparece uma pessoa que está em cadeira de rodas, certo? Aí, para muita gente, isso exprime uma imperfeição, né, do mundo, né, da natureza. Aí vai para aquilo que eu falei antes, né? É algum castigo divino, aquela família cometeu algum pecado e Deus castigando, aí o filho nasceu deficiente, essa coisa toda, certo? Então, vejam, né, que aí, em razão da nossa imaginação, a gente vai encontrar imperfeição nas coisas que estão distantes ou que se opõem, né, estão em desacordo com um modelo de perfeição. Doença, enchentes, terremotos, vírus, na época do coronavírus, né, na pandemia, né, do Covid-19, né, também muita gente também achando que era por vontade de Deus, né? E aí eu ignoro, na verdade, a ordem necessária da natureza que produz tudo isso. E é reduzido ao primeiro gênero conhecimento, que é a imaginação. Eu não conheço as leis da natureza, não compreendo que a natureza ela é perfeita. É interessante isso. Então, uma concepção de perfeição que não é da imaginação, mas é da razão e também da intuição. Porque percebam que não há na natureza causa final. O Deus do Spinoza desconhece finalidade. Se existisse finalidade para o Deus que seria o Deus Spinoza, certo? Seria um Deus impotente. Haveria falta nesse Deus. Deus agiria tendo em vista aquilo que lhe falta, que é um fim. Falta os seres humanos, né? Aí o Deus criou os seres humanos. Mas para poder criar os seres humanos, ele teve que criar antes os rios, os animais, o planeta Terra. Então, tudo isso faltava a Deus. Né? Isso no Deus da teologia, certo? Para o Spinoza, não. Não há falta alguma a Deus. Deus é potência absolutamente infinita, ele existe de infinitos modos. Né? Ele se autoproduz. Então, a causa final ela é uma ilusão da mente, enquanto ela imagina, porque, de fato, não existe na natureza causa final. Nem origem e nem finalidade. Segundo, as noções universais e os termos ditos transcendentais também são ilusões, não existem na natureza. Não há um cão em geral. Não há um ser humano em geral. Não há uma árvore em geral. Não há nada em geral. São apenas ilusões da nossa imaginação. Há realmente
coisas singulares. Este cão, este ser humano, esta árvore, este gato, esta pedra, aquela estrela. É o que o Deleuze, né, depois, muito inspirado por Spinoza, não só ele, claro, vai chamar de esseidade, né, que é um termo que ele extraiu do Duns Scott, né, que foi um filósofo medieval, né, que criou esse conceito de esseidade, e Deleuze vai pensar essa esseidade junto com Spinoza, né, que são as coisas singulares, né, ou acontecimentos, né, para o Deleuze. Né. E aí, as coisas singulares, ou que o Deleuze vai chamar de esseidades ou acontecimentos, né, desconhecem qualquer tipo de imperfeição. Ora, se não existe na natureza, só na nossa imaginação, se não existe um modelo de perfeição, ou seja, aquela noção universal, né, tida como modelo, o que existe? Existe a coisa tal como ela é, né? Tal como ela foi produzida pela potência perfeita de Deus. Daí Spinoza dizer. Então, se algo existe, já é perfeito. Existir já é perfeição, diz Spinoza. Você só vai dizer que aquilo é imperfeito a partir do modelo de perfeição, criado pela sua imaginação. Ser humano é um animal que enxerga. De repente, você encontra um cego. E aí? Ele é imperfeito? Porque ele não enxerga? Para Spinoza, não. Ele é perfeito. Ele é uma potência de Deus. Ele exprime algo dessa potência absoluta de Deus. Ele é conatus, ele se esforça para perseverar no ser dele. Então não falta ao cego a visão. Não é, portanto, né, como dizem os supersticiosos, né, por um castigo divino. Ah, mas por que existe então a imperfeição? Por que existe a cegueira? Por que nasceu um bebê com síndrome de Down? Por que existe terremoto? Por que existem doenças? Né? Tudo isso é imperfeição para quem está reduzido à imaginação. Né? Mas há uma ordem ali da natureza que produz a cegueira, que produz a síndrome de Down. Né? Nunca por finalidade, mas uma ordem necessária na natureza. E isso é perfeito para o Spinoza. Não há como você atribuir uma imperfeição a algo que existe, porque algo que existe é produto, é modificação de Deus, ou dessa potência absolutamente infinita de existir. Não tem como. Ao existir, aquela coisa, ela é perfeita. É isso que diz o Spinoza. Então isso é compreendido não pela nossa imaginação, mas pelo nosso intelecto, que é a razão e a intuição. É o intelecto, né? O nosso é razão e intuição, certo? Então é a razão formada durante a nossa existência, na nossa mente, que permite que essas ilusões das causas finais não dominem a nossa mente. Né? Porque situações como essa, né? Lá da enchente do Rio Grande do Sul, né? Você vê lá, né? Voltou a chover, vai esfriar, né? Os rios vão subir novamente. Né? Aí as pessoas dizem, nossa, mas o que os gaúchos fizeram para merecer tanto castigo? Não, né? Tem leis da natureza ali. Né? Não tem nada de finalidade ali. Então é a razão que faz com que a nossa mente ela não seja dominada por essas superstições, na verdade. No fundo é isso, né? São superstições. Né? Então aí, pelo intelecto, a gente compreende que causa final, né? Não somente causa final, mas também noção universal e os termos ditos transcendentais são ilusões ou ficções da nossa mente reduzida
a imaginação. Como ele chega a dizer lá, no outro momento lá no livro, lá na parte 5, tá, do livro Ética, que é onde ele vai falar sobre a liberdade humana, quando a gente é conduzido pela razão e também pela intuição, desejamos que a imaginação seja a menor parte nossa. Porque a imaginação tem a sua importância, então ela não vai ser eliminada. Né? Mas quando há a razão, a intuição em nós, a gente quer que a razão e a intuição sejam cada vez mais dominantes, e não a imaginação. Então você não vai toda hora dizer que alguma coisa aconteceu por finalidade, ou que algo que existe é imperfeito, ou é perfeito. Né? Noções aqui da imaginação, certo? Não. Tudo é absolutamente perfeito. Porque essa perfeição Spinoza não tem nada a ver com o modelo. Ela é a própria potência de Deus. Ela é perfeita. Deus, como vocês viram na aula passada, não é limitado por nada. A sua causa não está fora dele. Então, não está fora dele. Então, ele só pode ser perfeito. É a nossa imaginação, repetindo isso, que vai atribuir imperfeição às coisas a partir de modelos de perfeição que nascem sempre da imaginação. Mas vocês vão entender isso muito melhor agora, aí na citação, quem quiser acompanhar, tá? A minha leitura e os meus comentários, tá? Quem quiser acompanhar, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Ou, se quiser só ouvir, né, também, né, cada um aí acompanha do jeito que achar que é melhor. Né? Tem gente que prefere ir acompanhando ponto por ponto. Né? Tem gente que prefere só ouvir. Né? Então, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. É uma citação lá do prefácio da parte 4 do livro Ética. Por que eu escolhi, né, esse prefácio? Porque justamente nesse prefácio que ele vai combater a causa final. Ele já tinha feito isso no apêndice da parte 1 do livro Ética, certo? E aqui ele volta a fazer isso com outros argumentos, com outras ideias, né? E é o que vocês vão acompanhar aqui, então, nesse prefácio lá da parte 4 do livro Ética. Ele diz assim, então é um trecho longo, tá? E aí na releitura, claro, aí eu vou fazer os comentários. Ele diz assim, quem decidiu fazer alguma coisa e a concluiu, dirá que ela está perfeita. E não apenas ele, mas também qualquer um que soubesse o que o autor tinha em mente e qual era o objetivo de sua obra, ou que acreditasse sabê-lo. Por exemplo, se alguém observa uma obra que suponham estar ainda inconclusa e sabe que o objetivo do seu autor é o de edificar uma casa, dirá que a casa é imperfeita. E, contrariamente, dirá que é perfeita se perceber que a obra atingiu o fim que seu autor havia decidido atribuir-lhe. Mas se alguém observa uma obra que não se parece com nada e que tenha visto, e, além disso, não está ciente da ideia do artífice, não saberá certamente se a obra é perfeita ou imperfeita. Este parece ter sido o significado original desses vocábulos. Mas, desde que os homens começaram a formar ideias universais e a inventar modelos de casas, edifícios, torres, etc., e a dar preferência a certos modelos em detrimento de outros, o que resultou foi que cada um chamou de perfeito aquilo que via estar de acordo com a ideia universal que tinha formado das coisas do mesmo gênero. E chamou de imperfeito aquilo que via estar menos de acordo com o modelo que tinha concebido. Ainda que, na opinião do artífice, a obra estivesse plenamente concluída. E não parece haver outra razão para chamar vulgarmente de perfeitas ou imperfeitas também as coisas da natureza, isto é, as que não são feitas pela mão humana. Pois os homens têm o hábito de formar ideias universais, tanto das coisas naturais quanto das artificiais.
ideias que tomam como modelos das coisas e acreditam que a natureza, que pensam nada fazer senão em função de algum fim, observa essas ideias e as estabelece para si própria como modelos. Quando, pois, vem que na natureza ocorre algo que esteja menos de acordo com o que concebem como modelo das coisas desse gênero, acreditam que a própria natureza fracassou ou errou e que deixou essa coisa imperfeita. Vemos, assim, que, mais por preconceito do que por um verdadeiro conhecimento delas, os homens adquiriram o hábito de chamar de perfeitos ou de imperfeitos as coisas naturais. Com efeito, mostramos no apêndice da primeira parte que a natureza não age em função de um fim, pois o ente eterno e infinito, que chamamos Deus ou natureza, age pela mesma necessidade pela qual existe. Mostramos, com efeito, que ele age pela mesma necessidade da natureza pela qual existe. Portanto, a razão pela qual Deus ou a natureza age e aquela pela qual existe é uma só e a mesma. Logo, assim como não existe em função de qualquer fim, ele também não age dessa maneira. Em vez disso, assim como não tem qualquer fim em função do qual existir, tampouco tem qualquer princípio ou fim em função do qual agir. Quanto à causa que chamam final, não se trata senão do próprio apetite humano, enquanto considerado como princípio ou causa primeira de alguma coisa. Por exemplo, quando dizemos que a causa final desta ou daquela casa foi a habitação. Certamente não devemos compreender por isso, senão que um homem, por ter imaginado as vantagens da vida doméstica, teve o apetite de construir uma casa. É por isso que a habitação, enquanto considerada como uma causa final, nada mais é do que este apetite singular, que, na realidade, é uma causa eficiente, mas que é considerada como primeira, porque, em geral, os homens desconhecem as causas de seus apetites. Pois, como já disse muitas vezes, os homens estão, de fato, conscientes de suas ações e de seus apetites, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados a apetecer algo. Além disso, quanto ao que vulgarmente se diz, que a natureza às vezes fracassa ou erra, e que produz coisas imperfeitas, coloco na conta das ficções de que tratei no apêndice da parte 1. Portanto, a perfeição e a imperfeição são, na realidade, apenas modos do pensar, isto é, noções que temos o hábito de inventar, por compararmos entre si indivíduos da mesma espécie ou do mesmo gênero. Foi por esta razão que disse anteriormente que, por realidade e perfeição, compreendia a mesma coisa. Pois temos o hábito de reduzir todos os indivíduos da natureza a um único gênero, de dizermos ser o gênero supremo, ou seja, a noção de ente, que pertence, sem exceção, a todos os indivíduos da natureza. Assim, à medida que reduzimos todos os indivíduos da natureza a esse gênero, comparando-os entre si, e verificamos que uns têm mais entidade ou realidade que outros, dizemos que, sob esse aspecto, uns são mais perfeitos que outros. E à medida que lhe atribuímos algo que envolve negação, tal como limite, fim, impotência, etc., dizemos que, sob esse aspecto, são imperfeitos, porque não afetam nossa mente da mesma maneira que aqueles que dizemos que são perfeitos, e não porque lhes falte algo que lhes seja próprio ou porque a natureza tenha errado. Com efeito, não pertence à natureza de alguma coisa senão aquilo que se segue da necessidade da natureza de sua causa eficiente. E tudo que se segue da necessidade da causa eficiente acontece necessariamente. Quanto ao bem e ao mal, também não designam nada de positivo a respeito das coisas, consideradas em si mesmas, e nada mais são do que modos do pensar ou de noções
que formamos por compararmos as coisas entre si. Com efeito, uma única e mesma coisa pode ser boa e má ao mesmo tempo e ainda indiferente. Por exemplo, a música é boa para o melancólico, má para o aflito, nem boa nem má para o surdo. Entretanto, mesmo assim, devemos ainda conservar esses vocábulos, pois como desejamos formar uma ideia de homem que seja visto como um modelo da natureza humana, nos será útil conservar esses vocábulos no sentido que mencionei. Assim, por bem, compreenderei aquilo que sabemos, com certeza, ser um meio para nos aproximarmos cada vez mais do modelo de natureza humana que estabelecemos. Por mal, por sua vez, compreenderei aquilo que, com certeza, sabemos que nos impede de atingir esse modelo. Além disso, dizemos que os homens são mais perfeitos ou mais imperfeitos à medida que se aproximem mais ou menos desse modelo. Com efeito, deve-se, sobretudo, observar que, quando digo que alguém passa de uma perfeição menor para uma maior, ou faz a passagem contrária, não quero dizer que de uma essência ou forma se transforma em outra. Com efeito, um cavalo, por exemplo, aniquila-se, quer se transforma em homem, quer em insetos. Quero dizer, em vez disso, que é a sua potência de agir, enquanto compreendida como sua própria natureza, que nós concebemos como tendo aumentado ou diminuído. Finalmente, por perfeição em geral, compreenderei, como disse, a realidade, isto é, a essência de uma coisa qualquer, enquanto existe e opera de uma maneira definida, sem qualquer relação com sua duração. Com efeito, nenhuma coisa singular se pode dizer que é mais perfeita por perseverar mais tempo no existir, pois a duração das coisas não pode ser determinada por sua essência, porque a essência das coisas não envolve qualquer tempo definido e determinado de existência. Uma coisa qualquer, entretanto, seja ela mais perfeita ou menos perfeita, sempre poderá perseverar no existir com a mesma força com que começa a existir, razão pela qual, sob esse aspecto, todas as coisas são iguais. Então, vou voltar lá e, ponto por ponto, tá? A gente vai ver o que ele diz aqui. Relacionando, é claro, com o que eu falei antes, né? E fique à vontade, tá? Se vocês quiserem se manifestar pelo chat, com comentários, perguntas. Então, ele diz lá: quem decidiu fazer alguma coisa e a concluiu, dirá que ela está perfeita. E não apenas ele, mas também qualquer um que soubesse que o autor tinha em mente e qual era o objetivo de sua obra, ou que acreditasse sabê-lo. Aí ele vai dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, se alguém observa uma obra que suponho estar ainda inconclusa e sabe que o objetivo do seu autor é o de edificar uma casa, né? Então existe lá alguém que está construindo uma casa. Não terminou ainda, está construindo uma casa, certo? Aí uma outra pessoa sabe que este é o objetivo lá do sujeito. Qual é o objetivo dele? É construir a casa. Mas como a casa ainda não está feita, então ela é imperfeita. Não somente para o autor, né, a pessoa que está lá construindo, mas para quem está observando. Não está concluída ainda, então ela é imperfeita, a casa. Aí ele continua. Então dirá que a casa é imperfeita, né? A outra pessoa que observa o autor edificando a casa. E, contrariamente, dirá que é perfeita se perceber que a obra atingiu o fim que seu autor havia decidido atribuir-lhe. Então, o autor tinha lá um fim em mente, construir a casa, certo? Aí ele construiu a casa.
concluiu, né, a obra dele. Então agora ela está perfeita, a casa. Aí ele diz: mas se alguém observa uma obra que não se parece com nada que tenha visto, e além disso, não está ciente da ideia do artífice, não saberá certamente se a obra é perfeita ou imperfeita. Vejam isso. Aí eu vejo alguém que está construindo uma coisa que eu não tenho a menor ideia. E eu não sei o que a pessoa está querendo com aquilo. Ela está lá mexendo em alguns objetos, e aí eu não tenho a menor ideia sobre o que ela vai fazer com aquilo. Aí eu não tenho como dizer se aquilo é perfeito ou imperfeito, porque eu não sei o que ela vai fazer, certo? Então, este parece ter sido o significado original desses vocábulos, né? O perfeito e o imperfeito. É uma hipótese dele, né, sobre o significado original do perfeito e do imperfeito. Se eu vejo que a pessoa está fazendo algo que eu sei qual é a ideia, né, dela, né, e ela não terminou ainda, a casa é imperfeita. Terminou? A casa é perfeita. Tudo bem. Se eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu não tenho a menor ideia, eu não tenho nem como dizer se aquilo é perfeito ou imperfeito. Não tem como dizer. Mas, ele continua, desde que os homens começaram a formar ideias universais e a inventar modelos de casas, edifícios, torres, etc., e a dar preferência a certos modelos em detrimento de outros, o que resultou foi que cada um chamou de perfeito aquilo que via estar de acordo com a ideia universal que tinha formado das coisas do mesmo gênero. E chamou de imperfeito aquilo que via estar menos de acordo com o modelo que tinha concebido, ainda que, na opinião do artífice, a obra estivesse plenamente concluída. Então, aqui ele já está indo além no argumento dele, porque antes ele colocou ali uma hipótese, né, sobre a origem do significado do que é perfeito e imperfeito. Agora, ele já está falando sobre pessoas, né, que formaram certas ideias universais tidas como modelos. É como eu falei para vocês, conforme a parte 2 do livro Ética. Né? Se aquelas pessoas estão mais habituadas a serem afetadas por algo que se assemelha naquelas imagens, elas vão fazer daquilo uma noção universal. O homem é o animal que ri, por exemplo, certo? Mas aí outras pessoas, por serem afetadas habitualmente de uma outra maneira, vão formar uma outra noção universal. É o mesmo argumento que ele está fazendo aqui. Aí você tem as pessoas numa comunidade, né? Vamos imaginar aqui uma comunidade indígena, certo? Cujas construções, que são as casas, né, lá dos indígenas, certo? Elas se referem a um modelo de casa para eles, né? Não para a gente. Nós aqui, urbanos, né? Certo? Então aí, é o que ele vai dizer aqui. Desde que os homens começaram a formar ideias universais e a inventar modelos de casas, edifícios, torres, etc., e a dar preferência a certos modelos em detrimento de outros, então nós aqui, no meio urbano, né, nós, habitualmente, nós formamos uma ideia universal, né, de moradia, edifícios, em especial, né, aqui, por exemplo, em São Paulo, né, aqui no centro, né, de São Paulo, onde eu estou, né, é muito mais comum você ver edifícios do que casas, certo? Tudo bem, tem as casas aqui, mas você vê muito mais os edifícios. Você não vai encontrar aqui, né, uma casa indígena. Você não vai encontrar aqui, né, no meio urbano.
Se você encontrar, o que você vai dizer? É imperfeito. Pela imaginação, é claro. Né? Por quê? Porque o modelo de habitação, né, formado, né, pela nossa cidade, né, pela população da nossa cidade, enfim, é um modelo completamente distinto das casas dos indígenas, dos esquimós, mais ainda, né? Muito mais diferente ainda das casas dos esquimós, né? Dos iglus, né? Lá dos esquimós, certo? Mas é uma casa também. Né? Então você vai tomar como modelo o nosso modo de morar. Né? Isso é perfeito. Né? Esse modelo é perfeito. Voltando, então, vejam a importância disso. Ele diz, o que resultou foi que cada um chamou de perfeito aquilo que via estar de acordo com a ideia universal que tinha formado das coisas do mesmo gênero. Coisas do mesmo gênero, né? Moradia, por exemplo. E chamou de imperfeito aquilo que via estar menos de acordo com o modelo que tinha concebido. Olha, não é bem isso aqui. Um ambiente para morar não é bem isso aqui. Né? Então, está menos de acordo com o modelo. Ainda que, na opinião do artífice, a obra estivesse plenamente concluída. Então, nota que ele deu um passo além do que ele falou antes ali. Porque antes ele relacionou a perfeição à conclusão da obra. E a imperfeição à não conclusão da obra. Certo? Agora ele está dando um passo além, né, para poder falar sobre uma perfeição e uma imperfeição a partir de um modelo. Não por conclusão ou inconclusão da obra. Né? A obra pode estar até concluída, mas ela acaba sendo imperfeita porque ela não está de acordo com o modelo. Então, uma casa indígena, para nós, né, desde que a gente, claro, esteja no exemplo dele aqui, né, reduzidos à imaginação, é uma casa imperfeita. Certo? A nossa não, a nossa, ela está mais de acordo, né, com o modelo de perfeição. E não parece haver outra razão para chamar vulgarmente de perfeitas ou imperfeitas também as coisas da natureza. Ele está dando mais um passo aqui. Isto é, as que não são feitas pela mão humana. Então, aí, além das coisas que são feitas pela mão humana, as que estão de acordo com o modelo. Esse modelo que surgiu pelo hábito, né? Certo? Diferentemente do hábito dos indígenas, dos esquimós, né? Os nossos hábitos fizeram que os edifícios que nós conhecemos fossem construídos a partir de um modelo, né, de moradia, no meio urbano. Evidentemente, no meio urbano não vai caber um iglu. Agora, ele está falando sobre as coisas naturais, né, que não são feitas pelas mãos humanas. Vai ter a mesma coisa. Ele diz, pois os homens têm o hábito, notem aqui a palavra hábito, de formar ideias universais. É inevitável que essas ideias ou noções universais sejam formadas pela nossa mente, porque eu expliquei para vocês, né? Existe conhecer as imagens produzidas no nosso corpo pelos encontros entre os corpos, e aí essas imagens vão se confundindo no nosso corpo pela quantidade delas, né? Aí a mente vai imaginá-las confusamente e aí vai apenas distingui-las por aquilo que elas têm de mais comum, né? Deixando de lado as suas pequenas diferenças. Então, habitualmente, isso é feito pela nossa mente. Então, pois os homens têm o hábito de formar ideias universais tanto das coisas naturais quanto das artificiais. Ideias que tomam como modelos das coisas. Então, essas ideias universais se tornam, né, modelos. Né?
e acreditam que é a natureza, que pensam nada a fazer senão em função de algum fim, observa essas ideias e as estabelece para si própria como modelos, né? Como se existisse um Deus planejador, né? Um Deus, né, planejador, que cria as coisas a partir de modelos. Um absurdo sem tamanho, né? Mas muita gente acredita nisso, né? Quando, pois, vem que na natureza ocorre algo que esteja menos de acordo com o que concebem como modelo das coisas desse gênero, acreditam que a própria natureza fracassou ou errou e que deixou essa coisa imperfeita. Então aí, como falei aqui, ele está dando um passo além do que ele falou antes ali, né, sobre as coisas feitas por nós humanos. Agora, aquilo que a natureza produz, né? Também o ser humano vai encontrar perfeição e imperfeição nas coisas da natureza. Isto é, né, como ele falou aqui, né, vem algo na natureza que ocorra que esteja menos de acordo com o que concebe com o modelo das coisas, né? Opa, não é assim que as coisas deveriam ser? Está menos de acordo com o modelo de algo? Opa, então é imperfeito. Com efeito, ele diz lá, mostramos no apêndice da primeira parte, né? Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é um desenvolvimento do que ele falou no apêndice da parte 1. Né? Que a natureza não age em função de um fim. Né? Pois o ente eterno e infinito, que chamamos Deus ou natureza, então aqui é o primeiro momento no livro, vejam só, lá na parte 4 do livro, no prefácio, que ele vai dizer Deus ou natureza, Deus sive natura, né, em latim. Ele vai relacionar Deus à natureza. Então lá ele mostrou no apêndice da parte 1 do livro que esse ente eterno e infinito que chamamos Deus ou natureza, então se a palavra Deus atrapalha alguns de vocês, mudem por natureza. É um filósofo do século XVII. Certo? Então ele vai usar o termo Deus, né, abundantemente ao longo do livro. É claro que ao lermos a palavra Deus, ao ouvirmos a palavra Deus, em razão da memória, como ele muito bem explica lá no livro, certo? A gente vai associar essa palavra à ideia do Deus da teologia, o Deus antropomórfico, pela memória, que foi formada em nós pelo hábito, desde a nossa infância, ao ouvirmos e lermos a palavra Deus, a gente passa da ideia da palavra Deus, né, para a ideia do Deus da teologia. É comum a gente fazer isso, certo? Só que aí você, ao estudar Spinoza, você vai desfazendo isso. Agora, se for difícil, ao ler a palavra Deus, mude por natureza. Claro, a natureza dele, né? Ou ainda, mudem para potência absolutamente infinita de existir, que também é uma outra expressão dele. É potência, é energia. Embora ele não use o termo energia, tenho quase certeza que não, né? Lá no livro Ético, ele usa o termo potência. Podemos aqui também trocar potência por energia. Potência, energia. O que não tem forma, o que não tem imagem, o que não tem figura, é energia, é potência. É daqui que vem a forma, né? A forma dos corpos. Né? É aqui que vem as ideias. Né? E é com o pensamento também, a potência é também energia, o pensamento, certo? Então é isso que ele entende por Deus. Né? Ele diz, então, pois o ente eterno e infinito que chamamos Deus ou natureza age pela mesma necessidade pela qual existe. Deus existe necessariamente porque ele é causa de si, né? E age pela mesma necessidade pela qual existe. Deus produz as coisas. Deus produz terremotos, enchentes, coronavírus, crianças que nascem sem as pernas,
etc. Certo? Mas tem 1000 nuances aqui. Não por finalidade, mas em razão de uma ordem necessária dessa potência divina. Não de qualquer jeito. Para poder ter enchentes, né? Aí tem que ter aquelas causas todas que os cientistas explicam muito bem. Para poder ter coronavírus, também, os cientistas também vão explicar muito bem isso. E para ter alguém que, levado pelo ódio e pela inveja, assassina alguém, também. Tem uma ordem. É um sujeito entristecido, impotente, e que quer perseverar na natureza dele, quer alegria. Mas ele quer obter essa alegria de uma maneira claramente de um sujeito impotente, entristecido. Mas ele nasceu impotente, entristecido? Ou foi tornado impotente, entristecido? Aí você vai sempre para as causas. Então isso é pensar e não julgar a natureza, que é o que faz a imaginação, né? Sempre julga. Compreender, né? Como Spinoza diz lá na parte 3 do livro. Eu quero compreender as paixões humanas como partes da natureza. O que leva alguém a odiar, amar, ter inveja, etc. Tem causas reais disso e que o intelecto pode conhecer. Então não é só causas reais de enchentes, coronavírus, terremotos, ciclones, aquecimento global, claro, tem causas reais ali, que o intelecto conhece, não a imaginação. Mas também as ações humanas. Aliás, o próprio aquecimento global vem das ações humanas. E ações humanas, em grande parte, né, ou na sua maioria, de humanos impotentes, cuja alegria é algo de fora. Não é alegria ativa em Spinoza. É uma alegria, paixão, né? Seres são servos das paixões e que para poder ter a sua alegria, se tiver que assassinar, desmatar e fazer outras coisas nocivas, né, para a própria sobrevivência humana, vão fazer isso, porque é o conatus ali neles, né, é o esforço para perseverar num ser desse. Não é à toa que ninguém se mexe, né? Eu digo ninguém se mexe, claro, de modo aqui dominante, os que têm maior poder econômico, né, realmente não se mexem, né, efetivamente, porque como eles vão viver sem a pequena alegria que eles têm com os seus lucros, né? Os lucros obtidos pelo petróleo, né, por exemplo, e aí dá no que a gente está vendo aí. Então, tudo isso o intelecto pode conhecer, né, sem julgar, né, compreender. Né? E sem finalidade. Né? Aí que tá. Só vai acreditar em finalidade se você tiver na imaginação. Aí é castigo, é recompensa. Mas voltando lá para o texto. Portanto, a razão ou a causa pela qual Deus ou a natureza age e aquela pela qual existe é uma só e a mesma. Se existe, causa de si, age necessariamente, produz tudo que existe, mas de acordo com certas leis, como falei várias vezes. Né? A enchente lá no Rio Grande do Sul não veio de qualquer jeito. Né? Alguém que vai lá e quer lucros, e quer assassinar, e quer fazer outra coisa nociva, né, para alguém, também não é de qualquer jeito. Tem uma ordem ali, né? Tem leis da natureza. Né? Para você odiar, você tem que estar triste antes. Né? Por exemplo. E a causa era a tristeza também, sem dúvida. Logo, assim como não existe em função de qualquer fim, ele, né, que é Deus, também não age dessa maneira. Não age em função de qualquer fim. Em vez disso, assim como não tem qualquer fim em função do qual existir, também tem tampouco, melhor dizendo, tampouco tem qualquer princípio ou fim em função do qual agir. Então Deus
não tem qualquer fim em função do qual existir, também não tem nenhum princípio ou fim em função do qual agir. Quanto à causa que chamam final, não se trata senão do próprio apetite humano, enquanto considerado como princípio ou causa primeira de alguma coisa. Então, aí as pessoas, essas, né, da imaginação, ou reduzidas, né, à imaginação, vão acreditar que agem em função de um fim. Por quê? Porque elas têm consciência dos seus desejos ou dos seus apetites. Eu sei que eu quero. Então, se eu sei que eu quero, eu sou causa do que eu quero. O princípio da minha ação está no meu querer. Então, esse querer tem um princípio, que sou eu mesmo. Isso pela imaginação. Por exemplo, quando dizemos que a causa final desta ou daquela casa foi a habitação, certamente não devemos compreender por isso, senão que um homem, por ter imaginado as vantagens da vida doméstica, teve o apetite de construir uma casa. Então, o sujeito imaginou que é vantajoso construir uma casa e foi lá e construiu uma casa, certo? Aí ele vai achar que ele fez isso por livre-arbítrio, porque ele imaginou as vantagens de ter uma casa e agiu lá e fez a casa, certo? Mas, na verdade, esse é o argumento de Spinoza, ele ignora, na verdade, as causas que fizeram ele ter esse desejo, que fizeram ele imaginar as vantagens de ter uma casa. Aí, como falei, a gente dizer coisa que o Spinoza não disse aqui, né? Pensar Spinoza na nossa época, né? A publicidade produz muitos desejos, né? E aí as pessoas acham que são livres, né, para desejar as coisas que os anúncios publicitários lhes mostram. Não. Elas passam a desejar aquelas coisas porque antes elas foram afetadas pelos anúncios publicitários que produziram nelas, né, desejos de obterem aquelas coisas. Mas elas ignoram isso. Acham que não, é porque eu quis. Né? Os publicitários sabem muito bem fazer isso. Né? É por isso que a habitação, enquanto considerada como uma causa final, nada mais é do que este apetite singular, né? Desejo, né? De construir a casa, que, na realidade, é uma causa eficiente, mas que é considerada como primeira, porque, em geral, os homens desconhecem as causas de seus apetites, né? Em geral, as pessoas desconhecem as causas dos seus apetites, né? Como deu o exemplo aqui da publicidade, acham que, por livre vontade, tem aquele desejo de comprar um sapato, uma roupa, um videogame, né? Mas, na verdade, esse desejo foi produzido antes. Tem que ter um encontro com o anúncio publicitário, né? E aí tem todas as estratégias, né? Dos publicitários para a gente poder realmente desejar aquilo, né? Que eu desconheço, que eu ignoro. Né? Esse é o argumento dele. Né? E o que ele chamou aqui de causa eficiente, né? É o nosso conatus, né? É o nosso conatus que está ali agindo, sendo determinado, né? Mas que as pessoas ignoram, né? Achando que a consciência que elas têm do apetite delas, né, seria a consciência de um livre querer. Pois, como já disse muitas vezes, os homens estão, de fato, conscientes de suas ações e de seus apetites, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados a apetecer algo. É o que ele já disse lá no apêndice da parte 1. Desconhece as causas pelas quais são determinados a apetecer algo. Como eu falei aqui, eu fui lá e comi. Né? Qual é a consciência que eu tenho? Tenho a consciência de um desejo de comer. Né? Mas a fome me determinou a comer.
certo? Tenho desejo de tomar água, né? Vou lá e tomo água. Aí eu acho que isso surgiu por uma livre vontade, né? Mas foi a sede que me determinou. Se eu não tomar água, eu vou morrer. Eu sou determinado realmente a matar a sede, senão eu morro. Então não há o livre-arbítrio por causa disso. Porque ninguém está isolado de um encadeamento de causas. Né? Aí eu vou ignorar esse encadeamento de causas, tenho consciência do meu querer e da minha ação, né? E isso me dá a ilusão do livre-arbítrio. Onde entra a causa final. A causa final da minha ação é o meu querer. Aí eu vou projetar isso também para fora de mim. Se algo acontece, é por uma causa final divina. Além disso, quanto ao que vulgarmente se diz, que a natureza às vezes fracassa ou erra, e que produz coisas imperfeitas, coloco na conta das ficções de que tratei no apêndice da parte 1. Foi o que eu falei. Né? Doenças e outras coisas tidas como imperfeitos, né? são, na verdade, ficções. Né? Portanto, a perfeição e a imperfeição são, na realidade, apenas modos do pensar. São modificações do atributo pensamento. Né? E que pertencem à imaginação. Né? A perfeição e a imperfeição. Isto é, noções que temos o hábito, né? Sempre a questão do hábito, né? De inventar por compararmos entre si indivíduos da mesma espécie ou do mesmo gênero. Encontrei 2 cães, um late, o outro não late. Então, o que late é perfeito, o que não late é imperfeito. Estou comparando 2 indivíduos da mesma espécie ou do mesmo gênero. Encontro uma pessoa que é cega, que não tem as pernas, não tem os braços, encontro uma outra pessoa que tem lá todos os membros. Ah, ela é perfeita, aquela lá que tem todos os membros, e aqui é cega, etc., ela é imperfeita. Estou comparando a partir de um modelo. Então, eu estou aqui no julgamento. Não saio do julgamento, só fico só na imaginação. Foi por esta razão que disse anteriormente, ele se refere lá à definição 6, né, da parte 2, que por realidade e perfeição compreendia a mesma coisa. Se algo existe, ou seja, é real, é perfeito. Ah, mas mesmo, sei lá, o sujeito... aí, de novo, um exemplo que pode ser aí o calcanhar de Aquiles, né, do Spinoza, né? O sujeito vai lá e estuprou, matou e tal. Ah, você vai dizer que isso é perfeito? Do ponto de vista da natureza, como causa de si, isso é perfeito. Outra coisa é dizer que isso é nocivo para a sociedade, certo? E aí a questão toda é compreender, né, o que produz indivíduos tristes e impotentes que fazem isso, porque quem é sábio, livre e virtuoso, ou seja, aquela virtude ética, não faz isso. Pelo contrário, né? Ele quer que as pessoas cada vez mais tomem parte da sua própria potência de agir. Quem é livre é generoso, diz Spinoza. Né? Agora, separado disso, você tem seres que, inclusive, fazem isso. Né? Mas não fariam isso sem a natureza. Ele imagina que a causa da alegria dele está fora dele. Se ele precisar fazer isso e mais aquilo para poder obter essa alegria, ele vai fazer. É um impotente, reduzindo a imaginação, que faz isso. Então, tudo tem explicação pelo intelecto. Né? Nada é milagre, nada é algo fora da natureza, nada vai transgredir as leis da natureza, não tem como. Não tem como você pular do prédio, né, do 10º andar ou 20º andar e cair no chão e ir andando. Né? Você vai se espatifar no chão, você vai morrer. Não tem milagre aqui.
Continuando. Pois temos o hábito de reduzir todos os indivíduos da natureza a um único gênero, porque isso facilita a nossa organização do mundo. Como você não vai ter as imagens distintas de todos os animais que existem, é mais cômodo, pela imaginação, você agrupá-los, né, em uma noção universal, né, no mesmo gênero. Pois temos o hábito de reduzir todos os indivíduos da natureza a um único gênero, que dizemos ser o gênero supremo. Ou seja, a noção de ente, que pertence, sem exceção, a todos os indivíduos da natureza. Assim, à medida que reduzimos todos os indivíduos da natureza a esse gênero, comparando-os entre si, e verificamos que uns têm mais entidade ou realidade que outros, dizemos que, sob esse aspecto, uns são mais perfeitos que outros. Então, no gênero animal, né, o ser humano é mais perfeito que o cão, o gato, o boi. Porque o ser humano, ele fala. É isso. E à medida que lhes atribuímos algo que envolve negação, tal como limite, fim, impotência, né, etc., dizemos que, sob esse aspecto, são imperfeitos. Aí a gente pode dizer o seguinte, então o boi ele é imperfeito, porque ele tem um limite, né? Ele não fala, né? Ele é impotente, ele não faz o que a gente faz, ele não anda como a gente anda, né? Não é bípede, né? Ele não constrói nave espacial, ele não constrói computador, ele não escreve, né? Então o boi é impotente, ele tem um limite, então ele é imperfeito. Claro, tudo isso é muito absurdo, né? Para a razão isso é absurdo, mas não é para a imaginação. Aí, claro, reduzidos à imaginação, volto a dizer isso, estamos no julgamento, estamos no preconceito, estamos separados da nossa potência de agir, estamos na impotência e na servidão. Que é tudo que Spinoza está combatendo lá no livro. A impotência e a servidão humana. Então, assim, à medida que reduzimos todos os indivíduos da natureza a esse gênero, comparando-os entre si, e verificamos que uns têm mais entidade ou realidade que outros, dizemos que, sob esse aspecto, uns são mais perfeitos que outros. E à medida que lhes atribuímos algo que envolve negação, tal como limite, fim, potência, etc., dizemos que, sob esse aspecto, são imperfeitos, porque não afetam nossa mente da mesma maneira que aqueles que dizemos que são perfeitos. E não porque lhes falte algo que lhes seja próprio ou porque a natureza tem errado. Com efeito, não pertence à natureza de alguma coisa senão aquilo que se segue da necessidade da natureza de sua causa eficiente. Causa eficiente é sempre ali o conatus, né, daquela coisa. Né? É o que de fato a leva a agir. Né? E isso que a leva a agir, que é o conatus, sempre é determinado, né, por outra coisa. E tudo que se segue da necessidade da causa eficiente acontece necessariamente. Né? Então, em razão do sujeito querer a alegria de fora, né, e estar preso na imaginação, se ele tiver que matar e fazer outra coisa nociva para alguém, ele vai fazer isso. Isso se segue necessariamente, né? Porque ele quer alegria, né? Não quer permanecer na tristeza. Ele quer expulsar dele a tristeza. Aí ele liga a causa da tristeza dele a alguém. Isso vai produzir nele, diz Spinoza, o ódio. Né? E aí ele vai ter um desejo de fazer mal a essa pessoa que ele odeia. Por quê? Porque ele quer expulsar dele a tristeza. Tudo isso na imaginação. Então, se para poder expulsar dele a tristeza, ele tiver que matar a esposa, tiver que matar os filhos, ele vai fazer isso. Certo? Isso se segue necessariamente. Por quê? Porque ele é uma parte da natureza. Ele se esforça para perseverar no ser dele. Ele vai querer eliminar a tristeza pela imaginação dessa maneira. Fazendo mal a quem ele imagina que é a causa do mal dele. Por ódio, ele vai fazer isso. Spinoza explica isso lá na parte 3 do livro. Sobre os afetos, né? Como que eles são produzidos na gente. Então, isso se segue, né, da causa eficiente. É o conatus dele lá agindo daquela maneira.
mas é o conatos de alguém que está reduzido à imaginação. Sempre enfatizo isso. É isso que tem que ser compreendido. E quanto ao bem e ao mal, também não designam nada de positivo a respeito das coisas, considerados em si mesmos. E nada mais são do que modos do pensar ou de noções que formamos por compararmos as coisas entre si. Né? Então, esse sujeito que eu acabei de dar exemplo aqui, não é um mal em si mesmo. Não existe nem um bem e nem um mal em si mesmos. Na natureza não há esses termos ditos transcendentais, né? O que é em si mesmo. Isso não existe. Você compara as coisas, tudo isso pela imaginação, né? Aí aquilo que te alegra, é o bem. Aquilo que te entristece é o mal. Né? Aquilo que te alegra é belo. Aquilo que te entristece é feio. O que te alegra é ordenado. O que te entristece é desordenado, é confuso. E por aí vai. Então você compara as coisas entre si, tudo isso pela imaginação, né? E vai dizer que uma coisa é boa ou má. Né? Com efeito, uma única e mesma coisa pode ser boa e má ao mesmo tempo. E ainda indiferente. Vejam só. Né? Então, como não existe o bem e o mal em si mesmo, vai existir o bom e o mal encontro. Né? Bom e mal encontro. Né? Não a coisa boa ou má. Né? Existe o bom e o mal encontro. Por exemplo, a música é boa para o melancólico, má para o aflito. Nem boa, nem má para o surdo. Então, a mesma coisa, ela pode ser boa para alguém, para o melancólico, má para o outro, que é o aflito, e não ser nem boa nem má para o surdo. Então, não é em si mesma a música boa ou má. É o que ele está combatendo aqui. Ele combate o bem ou o mal como entidades, como termos transcendentais. Né? O que é em si. Né? Tudo isso é uma ficção ou ilusão para o Spinoza. Né? O que há é o bom ou o mau encontro. Né? Como ele falou aqui, a música ela pode me alegrar e essa mesma música pode entristecer uma outra pessoa. Então, ela não é em si mesma nem boa e nem má. Depende do modo como eu me relaciono com ela. Entretanto, mesmo assim, devemos ainda conservar esses vocábulos. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai usar esses mesmos vocábulos, certo? De modelo, de perfeição, de imperfeição, mas dá um outro sentido. Não é um sentido crítico, né, que ele fez aqui, certo? É uma estratégia dele. Né? Ele diz, pois como desejamos formar uma ideia de homem que seja visto como modelo da natureza humana, não será útil conservar esses vocábulos no sentido que mencionei. Então ele vai usar esses vocábulos inerentes à imaginação para poder falar sobre uma possibilidade ou uma via, né, para a liberdade humana. É um uso que ele fez apenas desses vocábulos. Né? Ele fala aqui sobre uma ideia de homem que seja visto como modelo da natureza humana, ou seja, o homem sábio, livre, aquele virtuoso ético de Spinoza seria um modelo, certo? E que iria, digamos assim, ser uma referência para a nossa conduta, tendo em vista a nossa liberdade. Né? Então, ele não leva a sério esse modelo de homem sábio, etc. É um modelo apenas para que a gente cada vez mais se aproxime desse modelo. É uma estratégia apenas. Certo? Para que a gente cada vez seja menos tomado pelas paixões nocivas, para que a gente tenha mais afetos ativos, para que a gente faça com que a nossa mente não seja dominada pelas ilusões,
essas que vocês viram, certo? Tendo em vista, então, a liberdade humana. Então, ele vai apenas usar como estratégia um modelo de homem sábio, ético, certo? E que podemos nos aproximar. É só isso. É um uso apenas que ele fez. Assim, por bem, compreenderei aquilo que sabemos com certeza ser um meio para nos aproximarmos cada vez mais do modelo de natureza humana que estabelecemos. Por exemplo, né, ele vai desenvolver isso lá nessa parte 4 do livro, né? Sobre aquelas coisas que permitem que o nosso corpo seja mais afetado ainda. Isso é um bem. É útil ou é um bem aquilo que faz com que o nosso corpo seja mais afetado e afete as outras coisas, certo? Então, ele usa os mesmos vocábulos, mas num outro sentido. Não é o bem em si. Né? Por mal, por sua vez, compreenderei aquilo que, com certeza, sabemos que nos impede de atingir esse modelo. Né? Por exemplo, a excitação excessiva, ela é um mal. Né? Por quê? Porque ela mantém o meu corpo separado de afetar e de ser afetado por outras coisas. Então, a excitação excessiva, ela é má, nesse sentido. Claro, não vou conseguir explicar para vocês aqui, porque isso ser objeto de um outro tema, né, de curso. Né? Mas isso ele desenvolve lá na parte 4 do livro. Né? O que me separa do que eu posso é um mal. Né? O que me liga ao que eu posso é um bem. Para atingir esse modelo, né, de homem livre, né, sábio, né, sabendo, evidentemente, que é um modelo apenas, mas isso, na prática, isso é importante porque faz com que eu, cada vez mais, experimente afetos ativos e consiga regular e refrear as paixões. Né? Além disso, dizemos que os homens são mais perfeitos ou mais imperfeitos à medida que se aproximem mais ou menos desse modelo. Então, ele mantém esses vocábulos, mas dando um outro sentido. Está mais próximo desse modelo de homem livre e sábio? Mais perfeito. Está mais distante? Levado pelo ódio, pela ira, pela vingança? Está mais distante. Então, é imperfeito. Nesse sentido apenas. Certo? Com efeito, deve-se, sobretudo, observar que, quando digo que alguém passa de uma perfeição menor para uma maior, ou seja, da tristeza, que já é perfeita, para uma perfeição maior, que é a alegria, ou faz a passagem contrária, da alegria para a tristeza, não quero dizer que de uma essência ou forma se transforma em outra. Com efeito, um cavalo, por exemplo, aniquila-se, quer se transforme em homem, quer em inseto. Ou seja, quando você passa da tristeza para a alegria, de uma perfeição menor para uma perfeição maior, você não se torna um outro animal, certo? Não muda de forma. Né? É o que ele está enfatizando aqui. Quero dizer, em vez disso, que a sua potência de agir, que é o nosso conatus, né? A causa eficiente que ele falou antes ali, enquanto compreendida como sua própria natureza, que nós concebemos como tendo aumentado ou diminuído. Sua potência aumentou, você passou a uma perfeição maior, que é a alegria. Sua potência diminuiu, você passou a uma perfeição menor, que é a tristeza. Finalmente, por perfeição em geral, compreenderei, como disse, a realidade. Pronto, aí ele vai agora usar o termo perfeição como ele realmente costuma usar. Né? Certo? A realidade. Né? Aí, nesse sentido, até aquele sujeito está mais distante, né, desse modelo aqui, né, apenas como uma estratégia dele, né, de homem livre, etc., até este é perfeito também. Porque ele é real, ele existe. Só se diz que ele é imperfeito de modo estratégico, como ele explicou aqui. Né? Porque ele é levado pelo ódio, pela ira, está mais distante do modelo de homem livre. Né? Então, aí, nesse sentido, você usa, ou ele usou aqui o termo imperfeição. Né? Mas, já no sentido outro, né? que é o que é dominante, né, lá no livro, ele vai dizer que tudo é perfeito. Né?
Então, finalmente, por perfeição em geral, compreenderei, como disse, a realidade. Isto é, a essência de uma coisa qualquer, enquanto existe e opera de uma maneira definida, sem qualquer relação com sua duração, né? Então, a coisa que existe, a coisa singular, o que eu falei antes, o Deleuze vai chamar isso de acontecimento, né? Ou esseidade, né? Esta coisa, ela é perfeita. É uma potência singular, né? Ela não tem nada a ver, essa coisa, com nenhum modelo de perfeição. Daí o combate ao sistema do julgamento na obra do Deleuze. Tem muito de Spinoza lá, na teoria deleuziana, ou da ética, né, deleuziana, tem muito da filosofia de Spinoza, né? Uma ética da potência, né, em Deleuze. Com efeito, de nenhuma coisa singular se pode dizer que é mais perfeita por perseverar mais tempo no existir. Aí também aqui vai combater uma outra concepção imaginária de perfeição, né? O que existe mais tempo, o que durou mais tempo é perfeito. O que durou menos é imperfeito. Certo? Ele vai combater isso, né? Se algo que existe já é perfeito, pronto, independentemente se aquilo existiu pouco tempo ou muito tempo. Spinoza mesmo, morreu com 44 anos de idade. Então você não vai dizer que a pessoa ela é mais perfeita porque ela viveu 100 anos. Não é isso. Ele diz, pois a duração das coisas não pode ser determinada por sua essência, porque a essência das coisas não envolve qualquer tempo definido e determinado de existência. Ou seja, então não está na essência da pessoa, né, quanto tempo ela vai existir. Isso não está determinado. Uma coisa qualquer, entretanto, seja ela mais perfeita ou menos perfeita, sempre poderá perseverar no existir. Menor perfeição ou maior perfeição, tudo é perfeito, mas existe menor perfeição e maior perfeição, como ele falou ali com relação aos afetos, né? A tristeza é perfeita, mas é uma menor perfeição. Sempre poderá perseverar no existir, né? Com a mesma força com que começa a existir. Razão pela qual, sob esse aspecto, todas as coisas são iguais, né? Todas as coisas são iguais porque todas elas são perfeitas, porque todas elas se esforçam para perseverar no ser. Todas elas exprimem algo de Deus, algo da substância. Todas elas, né? Independentemente do tempo que elas viveram. Né? É o que ele está enfatizando aqui. Então, aquele que, pela imaginação, é imperfeito, porque, de novo, não tem braços, é cego, enfim, do ponto de vista da razão, não da imaginação, é perfeito. E, nesse sentido, também, é igual a tudo que existe. Por que é igual a tudo que existe? Ou que já existiu e que vai existir também. Por que é igual? Porque, assim como qualquer coisa que já existiu, que existe, que vai existir, aquela coisa também, aquela pessoa, né? Um exemplo que eu estou dando aqui, né? Que na imaginação você diz que aquela pessoa é imperfeita, ela exprime algo de Deus. Então ela só pode ser perfeita. Então ela é igual a tudo que existiu, que existe, que vai existir nesse sentido. Né? Isso aqui é muito libertador. Não sei se vocês estão tendo alguma noção disso, né? Mas isso é muito, muito, muito libertador, porque aqui é um foco, né? É um destaque, né? É uma mudança de foco, né? É uma atenção para a nossa potência. Nossa potência singular. Certo? Bom, é isso, né? A gente vai encerrar com o que vocês escreveram aí no chat.